A paz do Senhor, amados, é sempre uma alegria poder estar junto com os irmãos da Jerusalém e com todos aqueles que nesse momento puderem, ou estiverem nos ouvindo. É sempre uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. E nesta noite, então, eu tenho o privilégio de compartilhar uma porção da palavra do Senhor neste início do ano de 2025. Nós estivemos juntos, compartilhando uma porção da palavra do Senhor no ano de 2024, em dezembro, e agora estamos nesse início do ano, no primeiro mês do ano de 2025, e eu quero nesse instante ler uma porção da palavra do Senhor para a gente estar meditando junto, amém? Eu quero ler uma palavra que está no livro de Josué, no capítulo 1, vou ler dos versículos 5 até o versículo 9, e a palavra do Senhor diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Isso é o próprio Senhor falando para Josué. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? É uma palavra de ânimo para nós nesse início do ano. Eu gostaria de estar orando nesse instante para a gente compartilhar um pouquinho a respeito desta palavra. Senhor, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, na qual nós já estamos. Mas nesse instante pedimos a Tua orientação, a Tua direção e discernimento a respeito da Tua palavra, daquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Que o Senhor abençoe todos os que estiverem ouvindo, para que os seus ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor quiser falar conosco nesta noite. Que os meus ouvidos estejam atentos e que o Senhor possa, nesse instante, me usar como instrumento nas Tuas mãos para compartilhar esta palavra, essa porção da Tua palavra que acabamos de ler. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amados? Estamos no início de um novo ano, ano de 2025, e cada início de ano, a gente costuma fazer algumas reflexões, e a gente costuma perguntar, o que será que vai acontecer nesse ano? O que sucederá neste novo ano? No ano que se passou, nós vimos muitas coisas acontecendo, no mundo inteiro, catástrofes, muitas coisas, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, guerras, terrorismo, violência. Muitas coisas aconteceram em nossas próprias vidas, ou com os nossos familiares, coisas boas e coisas não muito boas, lutas, tribulações, mas também vitórias,
né? Enfim, nós estamos aqui, né? No início desse novo ano e não sabemos o que vai acontecer neste ano, não é verdade? Nós não sabemos. E em muitos momentos nós acabamos ficando assim apreensivos, né? Porque não está fácil de viver nesse mundo. E o nosso Deus sabe, né? Não está fácil. Mas, assim, por conta de tudo que nós temos visto em todo o mundo, né? Mas o Senhor, o nosso Deus, nos diz nesta noite, né? Nesta quarta-feira, nesse culto da família, o Senhor nos diz coragem, nos diz para termos coragem, para não temermos, para não termos medo do futuro. Eu, o Senhor, Ele nos diz, né? Eu, o Senhor, estou com vocês. Eu, o Senhor, teu Deus, estou contigo. Isso Ele disse para Josué. E Ele diz para nós também nesta noite. Estarei com vocês por onde quer que vocês forem, onde vocês andarem. Não temas, porque conforme está escrito lá em Provérbios, no capítulo 23, os irmãos podem conferir lá depois, está escrito, deveras haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Então, amados, nós não devemos temer o que vai acontecer, não devemos ter medo, devemos ser corajosos e prosseguir, firmados, né, na palavra do nosso Deus. O Senhor Jesus nasceu, como até nós dissemos no mês passado, né, dezembro, final do ano. Ele veio a esse mundo, ele nasceu com um propósito muito específico, muito bem definido, de nos dar um bom futuro. Um futuro eterno, um futuro na presença do Pai, um futuro maravilhoso, um futuro de paz. Não a paz a paz comum, mas a paz que excede todo o nosso entendimento. A paz verdadeira, né? Somente Ele pode dar essa paz verdadeira, porque Ele é o príncipe da paz. É assim que está escrito na palavra, né? Jesus veio para nos libertar do Egito, nos libertar do cativeiro. Ele veio pagar o preço do nosso resgate. Ele veio nos devolver a liberdade e nos dar a vida plena, a vida em abundância, é assim que está escrito. Ele veio abrir o caminho para nós voltarmos à presença do Pai, para voltarmos ao lar celestial e podermos ali viver eternamente com Deus, o nosso Pai. Né? Jesus já fez tudo isso. Então nosso futuro já está garantido por Deus, pelo nosso Pai, pelo nosso Senhor Jesus, pelo doce Espírito Santo. Contudo, amados, nós estamos vendo, né, mais um ano começando e assim, de uma forma assustadora até, nós vimos o ano que se passando de uma forma muito rápida. Mas o Senhor, Ele esteve conosco e está conosco todos os dias. Então Ele vai estar conosco todos os dias deste ano que está começando, né? E onde quer que nós formos, onde nós estivermos, Ele estará conosco. É promessa dele. Essa promessa também está lá em Mateus, né, no Evangelho de Mateus 28:20. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Ele está conosco, Ele estará conosco todos os dias. Não há motivos para nós temermos o que vai suceder, o que vai acontecer neste ano, né? Entretanto, nós não podemos deixar de admitir que às vezes nós sentimos um certo receio, um certo sentimento de, vamos dizer, de medo, né, do futuro. E Deus sabe dos sentimentos do nosso coração, Ele nos conhece por inteiro, Ele sabe o que vai no nosso coração, no nosso pensamento, e é porque Ele nos conhece que Ele, de uma forma tão maravilhosa, nos encoraja nesta noite, por meio da sua palavra, né? E desta palavra que nós acabamos de ler, Ele encorajando Josué, e Ele nos encoraja também, dizendo, sejam fortes, né? Não só para Josué, Ele está dizendo para todos nós, sejam fortes e corajosos, não temam nem se espantem, porque o Senhor
teu Deus, foi assim que ele disse para Josué, ele disse para nós, é contigo, é conosco, por onde quer que nós andarmos. Deus sabia, nessa passagem que nós lemos aqui de Josué, que Josué estava com um sentimento, né, de medo, vamos dizer assim, naquela ocasião. Josué estava assumindo a liderança de um povo, né, no lugar de Moisés, e deveria conduzir esse povo à terra prometida. Foi isso que Deus disse para ele, né? E eu creio que Josué, ele deve ter lutado muito, né, contra esse sentimento de medo, de receio, contra as suas limitações. Mas Deus não poupou esforços, né, para assegurar Josué da sua presença, da presença dele, né, Deus, e do poder dele, orientando Josué a deixar o medo para trás e a mover-se em direção àquela ação corajosa que Deus, estava confiando às mãos de Josué, de conduzir o povo à terra prometida, né? O Senhor disse a Josué, não cesses, no versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. No verso 9, Deus diz, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, ou seja, não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Uma bênção, né? Assim, de força, o Senhor falando com Josué e falando conosco também nesta noite, né? Lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, Jesus está declarado assim, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. O nosso Senhor e Salvador nos afirma que estará conosco todos os dias de nossas vidas, como já lemos aqui em Mateus, né? Por isso, amados, nós não devemos temer o futuro, o que vai acontecer neste ano ou nos próximos, né? Nós devemos prosseguir firmes ou firmados na rocha e atentarmos para o que nos ensina a palavra. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, prossigamos com coragem. A coragem é um dom de Deus. E para recebê-la, amados, basta nos conscientizarmos que Ele mesmo está em nós e conosco. Então não há motivo para temermos. Nós precisamos confiar na total fidelidade do nosso Deus. O Senhor é fiel à sua palavra para a cumprir. Ele cumpre a sua palavra. Se Ele disse que estará conosco todos os dias, é promessa dele e ele vai cumprir. E o Senhor nos convida nesta noite a avançar então, a prosseguir com coragem, a fim de nós cumprirmos o propósito dele mesmo em nossas vidas. A nossa coragem deve começar com o entendimento de que Deus nos chama pelo nosso nome e Ele promete estar conosco sempre. Isaías explica bem esse entendimento, esse entendimento que nós devemos ter. Eu queria ler Isaías 43, de 1 a 5, mas eu vou pedir para vocês lerem em casa e ver que bênção que é esse texto. Não vou ler para nós não nos alongarmos muito, mas é uma descrição aqui do amor de Deus por nós, de uma forma tremenda, e da promessa dele de estar conosco sempre, né? Deus nos conforta com essa promessa de que estará conosco todos os dias de nossas vidas. Nós podemos ser confortados pela palavra do nosso Deus e pela fidelidade dele
para conosco, né? A palavra nos explica, né, por que não há motivo para nós termos medo, né? Deus está conosco. Deus, o soberano Senhor, o Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, está conosco. Então devemos avançar com coragem e com ânimo, mas fazendo tudo conforme está escrito na palavra, que é o que nós lemos em Josué, né? Obedecendo a Deus, tendo comunhão com Ele, nos alimentando da sua palavra, nos fortalecendo com ela. E assim, por que é tão importante a gente ser corajoso, a gente ter coragem? Porque nós corremos, amados, o risco de nos desviarmos do caminho por causa do medo. Se nós tivermos medo, nós podemos desviar do caminho que o Senhor propôs para nós seguirmos, né? Se por causa das lutas, das adversidades, né? Quando o medo nos aflige, ele é capaz de nos paralisar muitas vezes. O medo pode nos impedir de sermos tudo o que Deus quer que nós sejamos e vivamos pela fé. Então eu pergunto, quais são os medos que você, né, está sentindo ou tendo em relação aos dias que você está vivendo ou ao futuro, né, que nos aguarda? Medo de fracassar? Medo de ficar desempregado, medo de ficar doente, medo de acidentes, medo do quê? Medo do que vai acontecer no nosso país? Do quê? Mas sejam quais forem os medos que surgirem, a palavra de Deus, amados, que nós acabamos de ler, nos encoraja nesta noite, nos dizendo mais uma vez para buscarmos a presença do Senhor em primeiro lugar, e Ele mesmo vai acalmar os nossos medos. Ele está completamente no controle de tudo, de todas as coisas, não há o que temer. Mesmo porque não podemos fazer nada, né, em relação ao que vai acontecer. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi já dizia isso no Salmo 23, né? Então, nós devemos dizer o mesmo. Salmo 23 começa: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. Então, não se preocupe. Se o Senhor é o teu pastor, é o meu pastor, nós não teremos falta de nada, né? E não vamos temer mal algum, não vamos ter medo de mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Então nós também podemos derrotar gigantes como, né, Davi fez, como Davi derrotou, né? Derrotar gigantes que se levantarem. Poderemos sim, se formos corajosos e confiarmos completamente na força do nosso Deus, naquele que pode todas as coisas. E Ele com certeza nos honrará, nos abençoará. Então, amados, sejamos fortes e corajosos em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a nossa orientação, o nosso conselho nesta noite, baseado na palavra de Deus. Devemos orar sem cessar, devemos buscar o nosso Deus em primeiro lugar, devemos buscar a revelação do Senhor para as nossas vidas, para descobrirmos mais de uma forma mais profunda a vontade dele para as nossas vidas neste ano, né, o que ele deseja que façamos. Devemos nos alimentar da palavra do Senhor e nos fortalecermos nela. Confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, né, é primordial. A nossa fé é primordial, porque sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Então avancemos neste ano de 2025 corajosos, né? Fortalecidos pela palavra, pelo alimento que ela nos dá, e vamos desfrutar das promessas do Senhor contidas, né, na palavra
dele. Não vamos olhar, né, ou nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vamos prosseguir olhando para o Senhor, levantando os nossos olhos para o alto, de onde vem o nosso socorro, né, o nosso aconchego, porque podemos nos aconchegar nos braços do Pai. Que Deus te abençoe, que todos tenhamos um ano cheio da presença do Senhor, porque Ele está conosco todos os dias de nossas vidas. Amém? Vamos orar e encerrar esse momento tão precioso de compartilhamento da palavra do Senhor. Papai, nós te agradecemos por essa porção da Tua palavra e te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor nos fortaleça, que sejamos corajosos como o Senhor nos diz na Tua palavra, que não tenhamos medo de nada, porque o nosso futuro já está garantido pelo Senhor, que o Senhor nos dê direção e que o Senhor nos ajude a buscarmos mais e mais a Tua orientação na Tua palavra, a nos alimentarmos e nos fortalecermos nela e prosseguirmos sabendo que o Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas. Te agradecemos, Papai, por mais um ano que o Senhor está nos concedendo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Deus abençoe, que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a presença santa do Espírito Santo esteja com todos nós, todos os dias deste ano e todos os dias de nossas vidas, até a volta do nosso Senhor e Salvador. Amém? Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor. Shalom Adonai. Amém? Um beijo, amados.